Centésimo, 69º dia de leitura bíblica, ainda no livro de Salmos, hoje 18 de junho de 2026. Vamos ler hoje os capítulos 32 até o 36, os Salmos 32 a 36. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrará. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas não te lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm o entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Salmo 33. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos, na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu poder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele junta um montão com águas do mar, e em reservatório encerra os abismos, que toda a terra tema o Senhor. Que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós o Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, que nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Salmo 35. O Senhor defende a minha causa. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra eles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos os cobertos de vexame. Os que buscam tirar minha vida retrocedam e estejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano e saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas zombadores, numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva os leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegre de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, escalam contra mim a boca e dizem, pagamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso? Não te cales, Senhor. Não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, gloriado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo.
e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito, planeja maldades, detém-se no caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está a fonte da vida, da tua luz. Vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Vamos ler até aqui, final do capítulo 36. E amanhã, se Deus assim permitir, no dia 19, leremos os capítulos 37 até o 41. Os Salmos 37 até o 41. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que tu nos dá de lermos a tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos em todo final do vídeo, se você ainda não é inscrito, se você está acompanhando essa nossa leitura ou chegou por acaso aqui, se inscreva no nosso canal. Se você chegou aqui nesse vídeo, tem toda uma sequência anterior em que nós começamos a ler a Bíblia desde o dia 1º de janeiro, pretendemos finalizar até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus estejam sempre sobre as nossas vidas e até amanhã, se Deus assim permitir.